E aí, gente, bem, tudo certo com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a minha experiência utilizando o sistema operacional da Apple. Resumindo, a minha vida toda foi utilizando o Android. E assim, eu estava muito bem acostumado com ele. E até então, quando eu adquiri o iPhone, eu fiquei com uma sensação de vazio. Por quê? Porque aquilo ali era tudo novo para mim. Eu não sei explicar o porquê eu senti isso aí, sendo que eu fazia as mesmas coisas que eu fazia no Android. Eu via vídeo, eu tava mexendo no WhatsApp, tava fazendo tudo que eu fazia no Android, tava fazendo no iPhone. Eu acho que é uma sensação de pertencimento ao Android, não sei. Mas sei que isso aí foi diminuindo ao longo do tempo. Aí sei que em torno de uma semana eu já estava praticamente totalmente acostumado. Porque querendo ou não, é uma coisa assim muito estranha realmente. Porque você passa a vida toda utilizando aquele sistema e do nada você troca radicalmente para um outro sistema, o seu cérebro não acompanha. É tipo quando você toma um remédio controlado. Depois que você para de tomar aquele remédio controlado de uma vez, o seu corpo vai sentir. É como se fosse uma abstinência. Uma coisa engraçada foi o seguinte: ele tem um jeito diferente de recusar ligações, né? Isso eu não sabia. Aí até então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender a ligação e desligar, porque eu não sabia recusar uma ligação. No Android fica óbvio, fica o botão de atender e o botão de desligar. Só que não tinha esse botão. Aí depois de um tempo que eu fiquei conversando com as pessoas que têm o iPhone, e falou para mim, ó, você tem que dar 2 cliques no botão de ligar para ele recusar a chamada. Isso eu não sabia. Então foi uma coisa assim muito estranha para mim. E lembrando de uma coisa, eu venho de um celular que tem uma tela de 120 Hz, tá? Uma tela que é muito mais fluida. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. É uma tela bem fluida. Eu achava que eu não ia me adaptar, né? Porque é aquela coisa, você está numa tela que atualiza 120 vezes por segundo e voltar para uma tela que atualiza 60 vezes por segundo é, querendo ou não, metade da fluidez que eu tinha antes no celular. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, isso aí não vai ser tão legal. Mas só que eu não sei que magia é essa que a Apple faz, não sei, sinceramente. Mas eu me adaptei muito bem, porque, sei lá, as animações é muito fluida, entendeu? Mesmo sendo 60 Hz, eu sei, eu sinto os 60 Hz. Aqui esse monitor é de 144 Hz. Eu sinto a diferença do 144 para o 120 desse. Então, é meio óbvio eu sentir a diferença dos 60 Hz por 120. Então, eu não sei. Ela faz milagre. Eu não entendo até hoje como os 60 Hz dela é tão fluido quanto os 120 desse celular aqui. Eu senti um certo alívio, porque as coisas são muito mais bem organizadas. Como, por exemplo, a gente quando está utilizando o celular Android, independente da marca, você consegue acessar o mesmo arquivo em diversas partes diferentes do sistema. Como, por exemplo, você pode acessar a foto pelo explorador de arquivo, pela galeria, pelo WhatsApp, por vários lugares. Enquanto no iPhone você só consegue acessar aquele arquivo em um determinado aplicativo. Por exemplo, se você salvou uma foto no aplicativo Fotos, ele vai estar lá no aplicativo Fotos. Se você for no explorador de arquivo, não vai estar nada lá no explorador de arquivo, porque é muito mais bem organizado. Coisa que, mentalmente falando, é uma coisa muito boa, porque não sei se vocês sabem que quando você está organizado fisicamente, o seu mental melhora muito. É uma coisa assim que só vocês passando por isso que vocês vão saber o que eu estou falando. Isso aí, cara, me ajudou muito. E último tópico, mas não menos importante, visualmente falando, o sistema da Apple é muito mais fluido, muito mais amigável. Para as pessoas que estão migrando do Android para o iPhone, a migração muito assim é muito rápida. Porque querendo ou não, o sistema Android ele complica um pouco as coisas. Mesmo que você tenha essa flexibilidade para fazer várias coisas, como por exemplo, você conectar em qualquer computador, você conectar com qualquer dispositivo. Então,
querendo ou não, você no Android, você tem mais flexibilidade, mas só que por ter mais coisas para você fazer, mais caminhos diferentes, você acaba se enrolando. Enquanto no iPhone não, no iPhone você consegue fazer as coisas daquele jeito. Você não tem outras oportunidades. Então, em questão de flexibilidade, o Android ainda com certeza é campeão nisso. Apesar que o Android ultimamente ele tem bloqueado várias coisas, como por exemplo, eu posso estar errado, me corrigem aí nos comentários, mas parece que foi no Android 11 ou foi no Android 12. Sei que esse aqui está no Android 13. Muitas pessoas vão concordar comigo, né? Que é o seguinte, antigamente a gente baixava muito o aplicativo fora da Play Store. Quando a gente ia baixar um jogo de fora da Play Store, o que acontece? A gente pegava o aplicativo e tinha uma outra pasta chamada OBB. Que essa pasta OBB, a gente colocava justamente os arquivos adicionais do jogo ou do aplicativo. Agora, a gente não consegue acessar mais essa pasta OBB, né? Isso aí foi uma das limitações. Tem como você acessar essa pasta OBB, mas só que é um processo muito mais complicado. Eu tinha até visto que ultimamente agora no Android 15 ou foi no Android 16 e eles vão complicar ainda mais as coisas, vão bloquear mais, mas não sei por quê. Enquanto, em contrapartida, a Apple está liberando mais coisas, como por exemplo lá na União Europeia, a Apple está liberando as pessoas a utilizarem aplicativos fora da App Store. Então, é uma coisa assim, estranha que está acontecendo atualmente. E para terminar, muitas pessoas falam: ah, Apple não trava, ah, o sistema da Apple não trava. Quem disse? Eu com esse celular aqui, o S20 FE, eu posso falar para vocês em comparação com o sistema da Apple. Esse celular aqui é da Samsung. Quem já teve Samsung há um tempinho atrás vai saber muito bem o que eu estou falando. Samsung lá atrás travava pra caramba. Você, sei lá, você tava com o celular quase cheio, travava. Você tava com o celular vazio, travava. Era simplesmente o celular, porque assim, ah, quero travar, aí travava. E atualmente, o sistema da Samsung, o Android da Samsung, tá muito melhor do que há mais ou menos 7 anos atrás. Só que, atualmente, o que trava não é o sistema, o que trava são os aplicativos. Eu já vi o YouTube travando, eu já vi aplicativo fechando na minha cara, tá? Isso aí é coisa de Android. Já no iPhone acontece parecido. O aplicativo ele não fecha na minha cara. Eu não vi até agora nenhum aplicativo fechando na minha cara. Só que os aplicativos eles bugam. Então, o sistema operacional ele fica tranquilo, você consegue mexer tranquilamente no sistema operacional. Só que muitas vezes até o próprio YouTube eu já vi ele travar. Ele tem alguns bugs visuais, coisas que eu não vi aqui no celular da Samsung. Então, eu não sei se isso é coisa de aplicativo, de alguma incompatibilidade, não sei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vai causar uma confusão aí nos comentários, tá? Mas vai de cada um, se você vai querer ser do time da Apple, se você vai querer ser do time da Samsung, do Android, enfim. Eu mesmo troquei para o celular da Apple porque eu acho que a câmera da Apple é melhor do que as câmeras do Android, né? Por mais que venha a gente falar que, ah, mas tem muito Samsung, muito celular Android que é melhor do que o da Apple, eu sei. Mas só que, profissionalmente falando, eu acredito que os celulares da Apple são melhores. Eu sei que tem muitos celulares aí, né, da Samsung ou até a Xiaomi, que você consegue dar zoom na lua, por exemplo, e você consegue tirar foto em alta definição da lua, coisa que o celular da Apple não consegue. Então, o recado foi dado. Vejo você aí no próximo vídeo e